Já parou para pensar em como os pensamentos negativos moldam a nossa realidade e, pior, impedem que a gente viva a vida que realmente a gente deseja? Já se pegou pensando em coisas que te deixam para baixo, aqueles pensamentos que insistem em voltar e sabotar? É possível eliminar os pensamentos negativos? Vamos imaginar uma situação. Você está se preparando para uma entrevista de emprego muito importante para você, e assim que você entra na sala, sua mente é inundada por várias dúvidas e autoquestionamentos. E se eu não responder as perguntas corretamente? E se não me acharem que sou capaz, qualificado? E se eu causar uma má impressão? Essas perguntas parecem inocentes, mas na realidade elas alimentam um ciclo de insegurança, fazendo com que você se sinta menos confiante e mais ansioso. Mas e agora? Como eles não têm um botãozinho de desligar esses pensamentos, né? Quando tentamos fugir, fingir que não existe, na verdade a gente reforça, a gente dá mais energia para eles. Então, o que fazer? E se eu te disser que o caminho não é sobre eliminar os pensamentos negativos, não é exatamente eliminá-los, mas sim ressignificar e elevar a nossa frequência emocional. E que isso pode mudar totalmente a sua vida e a forma como você vive. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Olá, eu sou Daphne Ribeiro, muito grata e muito feliz de te receber por aqui, para que a gente possa refletir como podemos fazer para que os pensamentos negativos não tenham poder sobre nós. Então, hoje nós vamos refletir esses pontos, né? Como funcionam de forma simples os pensamentos negativos, se é possível eliminar os pensamentos negativos e o final é a chave de ouro. Porque é importante mudar a nossa frequência. É aqui que mora a grande transformação e o grande ajuste. Então, fica até o final que eu preparei com muito carinho para que a gente possa refletir e mudar da raiz. Para começarmos, precisamos entender o que são esses pensamentos negativos, como que eles surgem. Esses pensamentos, geralmente, eles vêm acompanhados de emoções como medo, angústia, insegurança, culpa. São essas emoções que drenam, né? Que tiram a nossa energia, nos impede de conectar com o nosso potencial. Então vamos imaginar essa situação que eu falei, tá entrando lá, né, na entrevista, na sala de entrevista, aí começa várias dúvidas, vários autoquestionamentos, né? E aí começa a reverberar. A gente não sente só aqui mudando, sente no todo o corpo, né? Então isso é muito importante a gente perceber, que esse ciclo de insegurança não vai alterar só aqui na minha mente, vai alterar principalmente o meu sentir. Então esses pensamentos, muitas vezes, não são a realidade em si, mas uma projeção de medos e inseguranças. Eles são comuns até certo ponto, porque eles fazem parte de um mecanismo natural de proteção do cérebro, que busca alertar para potenciais ameaças, né? Então, por exemplo, se a gente está, sei lá, dirigindo um lugar muito diferente, né, uma estrada desconhecida, o nosso nível de alerta ele aumenta para garantir a nossa segurança, né? Então, esse mecanismo é importante, mas em excesso ele pode nos prender em uma zona de alerta constante e acaba paralisando a nossa coragem e a capacidade de agir. Então, é muito importante entender que isso é um funcionamento natural, só que o que não pode é nos paralisar. Então, é diferente de você estar num lugar baixo e descer uns degraus, né? Ou subir uns degraus. Que é diferente de você estar num lugar super alto e se colocar em movimento. Lógico que você, não, aqui tá muito alto para mim, né? Vamos pegar uma escada, né? E perceber que ali tá meio escorregadio. Você vai tomar providências para que aquilo não vire uma questão, uma tragédia, você não caia para se proteger. Então é importante a gente perceber que existe um mecanismo de proteção que acaba sendo natural. O que não pode é nos paralisar. Um exemplo muito comum de como o medo se instala em nossas mentes de uma forma assim bem sutil, sorrateira ali, quase imperceptível, é através das notícias. Muitas vezes noticiários focam em tragédias, crimes, acidentes, que embora importante, pode ser impactante em excesso. Quando a gente consome demais essas informações constantemente, o nosso cérebro ele entra em estado de alerta, associando o que vemos com ameaças no nosso próprio dia a dia. Esse, em excesso, nos leva a desenvolver um estado de alerta constante, fazendo com que, por medo, começamos a evitar certos lugares ou atividades que a gente costumava fazer. Então, para aqueles que são mais sensíveis, né, a notícias, uma grande alternativa é ler os jornais ou acompanhar notícias por
por meios menos visuais, sabe? Como áudios, textos. O texto, por exemplo, é muito menos impactante do que ver as imagens ou vídeos, que causam um efeito emocional muito mais profundo. Eu, sinceramente, escolho evitar noticiários em vídeo e prefiro acompanhar a notícia de outras formas, o que me permite estar informada sem me sentir constantemente preocupada ou em estado de alerta. Então, assim, quando a gente vai entendendo o mecanismo do nosso corpo, a gente consegue ter decisões, escolhas, pequenas mudanças, né, por entender o funcionamento do nosso corpo, do nosso pensar, sentir e agir, né? Para que a gente tenha decisões diárias com mais inteligência, com mais sabedoria, né? Com mais consciência. E a gente consegue limitar certas coisas sem deixar de estar no mundo, né? No mundo real. Mas a gente não precisa estar conectado exatamente com tudo, porque isso pode realmente impactar muito a gente. Então, pequenas decisões com sabedoria no nosso dia a dia nos conecta, com certeza, a ficar menos impactados, né? Então, é importante aí a gente pensar sobre isso também. Bom, então os medos, eles não surgem apenas de informações externas, né? Eles também podem vir de experiências pessoais, de traumas, decepções, situações difíceis, desafiadoras do passado, também marcam muito a nossa memória. Quando nos encontramos em situações que lembram essas experiências, nossa mente pode trazer de volta essas lembranças dolorosas, despertando reações físicas, emocionais, como ansiedade, acelerar o coração. Por exemplo, se você já passou por uma apresentação que não foi tão legal como você esperava, é natural que ao se preparar para uma nova apresentação, venham memórias e sentimentos de preocupação e angústia. Então essas sensações não vêm apenas da mente, mas são sentidas no nosso corpo, reforçando o medo de que a experiência se repita. Então, compreender como esses mecanismos funcionam é o primeiro passo, como eu falei, né, para reduzir o impacto que esses pensamentos negativos têm sobre nós, sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida. Embora esses pensamentos realmente influenciem nossa realidade, calma. É importante não se condenar pelos pensamentos negativos que surgem. Não precisamos nos culpar, nos punir. Então, quero que compreenda somente que a nossa mente é naturalmente afetada pelo que consumimos repetidamente. E daí você pode ter nova postura. Então, quando a gente se conecta com uma paisagem bonita, né, ou com uma questão mais dolorosa, presta atenção, né? O que isso pode trazer? Então, um lugar de sol, de dia bonito, com certeza traz um bem-estar, né? Traz algo gostoso. Da mesma forma, quando a gente está conectado com um ambiente, né, que não é tão agradável, entende? Então, mesmo que os nossos pensamentos influenciem a nossa realidade, isso não quer dizer que todos os pensamentos negativos vão se concretizar. Afinal, quantas vezes você já pensou que algo ruim ia acontecer e não aconteceu, né? Muitas vezes, acredito. Então, embora esses pensamentos não se tornem realidade externa, eles podem afetar nossa realidade interna, fazendo-nos sentir ansiosos, preocupados, né? Por isso é fundamental lembrar que os pensamentos ruins podem ser apenas uma fase, um momento que a gente está passando, uma situação temporária, né? Assim como uma criança que cria monstros imaginários no quarto, né, e acaba com medo. Então essa intensidade, né, desse sentimento pode fazer parecer que a ameaça é real, mesmo que não seja. Então esses pensamentos criam um impacto emocional, mas isso não significa que eles necessariamente se tornarão verdade. A chave aqui é não se condenar por esses pensamentos. Eles fazem parte da experiência humana, né, e podem ser ressignificados. Foca nisso. Ao refletir sobre esses pensamentos, o primeiro passo é lembrar que eles são apenas pensamentos e não a realidade em si. E para ressignificar os pensamentos negativos em nossa vida, precisamos aprender a observá-los como um certo distanciamento, sabe? Como se houvessem nuvens passando, né? Quando um pensamento surge, tentar reprimi-lo, fingir que não existe, apenas torna ele um pouco mais persistente. Isso não funciona. Por isso é importante separar, né, ter esse discernimento do ambiente, das pessoas com que a gente passa o nosso tempo. Se você está em um lugar repleto de natureza, em contato com pessoas que você gosta, que tem uma conversa agradável, positiva, com certeza é natural você sair de lá muito melhor. Em contrapartida, ao se envolver com pessoas onde o tom é de lamentação, é de reclamação, sabe? É de pessimismo, a nossa energia tende a fazer o quê? Ir lá pro pé. Então imagine esses dois cenários. Você vai em um lugar agradável, né? E um lugar que não é tão agradável. Se a gente colocasse um medidor
nesses dois ambientes, em qual cenário a sua energia estaria mais elevada? Então, assim, por favor, não precisamos nos culpar, né? Porque nós tivemos experiências, não é culpa nossa, a gente teve experiências que nos marcaram. E isso acaba tendo influência, né? Então, em relação a várias questões de prosperidade, de dinheiro, de qualquer outra coisa, né? Só que o pulo do gato também é entender que a partir de agora eu posso, né, ter uma postura diferente no meu dia a dia para que isso não reverbere, para que isso não ganhe poder sobre mim. Uma prática muito importante, que também é comum das meditações, né, é perceber o pensamento e deixá-lo ir. Dentro das meditações, a gente tem muito disso. Mindfulness, entre outras, a meditação em geral. Tem muitas pessoas que falam, eu não consigo meditar, meus pensamentos não... Isso é só um reflexo da sua vida, entende? Acaba sendo um reflexo. Porque, primeiro, você não está treinando, não está se exercitando para que você tenha concentração e concentre ali sua energia, o seu poder do agora, né? Do poder do seu estar, da sua presença do agora, de estar presente naquele momento, né? Estar consciente do seu corpo. Então, é natural que quando você pare no silêncio, né? Até você começar a virar o jogo. Então, assim, não tem como não pensar, entende? Não tem como não ficar pensando enquanto medita. Só que a gente observa, né? Só que a gente não agarra aquele pensamento. Esse é o pulo do gato da meditação também. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo meditar, né? Pra mim é muito difícil, a minha mente não para. É um exercício. Ninguém começou a meditar e já ficou aqui no nível hard. Não, sabe? Todo mundo foi um pouquinho um dia de cada vez, 1% todo dia, um pouquinho todo dia, exercitando, repetindo, até aquilo se internalizar, né? Para que criasse uma nova condição, entende? Dentro das práticas meditativas. Por isso que a prática meditativa, sim, é maravilhosa, né? Que silencia, traz esse estado de presença, é maravilhoso. A gente está nesse processo de meditativo, né? Então a gente deixar o pensamento ir. Então a gente olha para ele, a gente confirma que ele é só um pensamento e que a gente se permite que ele siga o seu curso. Entende? Então pensamentos surgem naturalmente, eles sumem e desaparecem naturalmente, eles não são permanentes, né? Eles não precisam nos definir. O essencial é não se apegar a eles, não é agarrar eles. Da mesma forma a gente traz para a nossa vida o nosso dia a dia. Ele veio, a gente deixa ele seguir seu curso. E agora na prática a gente vai fazer um exercício. Se perceber que está entrando num ciclo de pensamentos repetitivos ou negativos, tente o seguinte exercício. Respirar fundo, inspira, solta pelo nariz e diga para si mesmo. Eu deixo ir este pensamento. Ele não define quem eu sou, nem a minha realidade. É apenas um pensamento passageiro, o qual eu deixo ir. É um processo que não é rápido, né? Mas ele é simples. E a forma que essa prática repetitiva, né, que você vai fazendo, você vai internalizando tudo isso e você vai enfraquecendo esses pensamentos que surgem e desaparecem naturalmente com essa postura, sabe? De trazer consciência, mas de deixar ele tomar seu curso. Os pensamentos, eles não pedem permissão para vir, mas também não tendem a nos dominar, não é verdade? O segredo não é evitar os pensamentos, mas não se apegar a eles e não permitir que eles nos façam reféns. Por exemplo, eu não quero pensar que eu não vou conseguir aquela vaga. Eu não quero pensar que tal coisa. Isso já é um movimento que nos deixa preso a esse pensamento e reforça o medo e deixa a nossa frequência muito mais baixa. Agora, falando em frequência, vamos refletir sobre o nosso nível de energia. Imagine que houvesse um medidor de energia. Em qual nível você estaria hoje? Esse é o ponto essencial, o ajuste que pode mudar tudo. Então, se concentre que agora a gente vai conversar sobre um ponto muito importante. Existe uma tabela que classifica diferentes emoções, estados de consciência em uma escala numérica, né? Ajudando a identificar a frequência vibracional. Tá aparecendo aí na tela, né? Essa tabela chama tabela de Hawkins e ela tem duas zonas, a de contração e de expansão. De contração, a zona mais baixa, e de expansão, estamos em estado de mais, né, nível mais elevados, livre. Então, ao longo da vida, é natural oscilarmos entre zonas, né, entre essas zonas, sem ficarmos fixos em uma só. Por exemplo, você pode sentir vergonha ao apresentar um trabalho, pensando, eu não sou capaz,
meu tom de voz é horrível, ninguém vai me levar a sério, né? Esse é o nível da vergonha, uma energia muito baixa, que pode rapidamente se transformar em medo e outras né, emoções negativas. E impede você de dar o seu melhor e até mesmo desistir. Essas energias não apenas afetam nossos pensamentos, mas também se refletem fisicamente, como eu já falei. Quando estamos dominados por sentimentos como medo, vergonha, tendemos a sentir isso no coração, no corpo. A experiência pode até nos fazer desistir de algo muito importante. Quantas vezes já evitamos um desafio por medo de falhar ou de não sermos aceitos? E é isso que vamos refletir a seguir. Como nossas frequências energéticas influenciam nossos pensamentos e comportamentos. E como o entendimento disso pode nos ajudar a buscar uma vida mais expansiva, mais positiva, mais leve. Para mudar seus pensamentos, você não precisa eliminá-los, mas ressignificá-los, elevando sua frequência. Pergunte-se, qual é a frequência que eu estou emitindo? Olha aí nessa tabela. Que sentimentos e vibrações me levam a enxergar dessa forma? Estar em desequilíbrio, geralmente, gera baixa confiança, sentimentos que nos distanciam do nosso valor próprio, né, das nossas decisões, do amor próprio. Quando nos comparamos com outros, por exemplo, nosso foco se desloca, né, e nos faz sentir insuficientes, como sempre estivesse faltando algo na gente. Então, esse estado de comparação enfraquece nossa confiança, nossa capacidade de agir com quem realmente nós somos. Inclusive, depois desse vídeo aqui que você está assistindo, assiste esse que eu vou deixar aqui no card, também vou deixar na descrição, sobre comparação. Então, imagine que você está vibrando na frequência da vergonha. Olha aí na tabela, olha, tá lá no 20, tá lá no pé. De ser quem você é. Isso naturalmente diminui sua autoestima, a sua autoconfiança, dificultando mostrar a você e ao mundo o seu verdadeiro eu. Mas se você elevar sua frequência emocional, você permitirá mudar essa realidade, passando a viver com mais autenticidade, amor próprio, leveza. Olha aí a vibração da coragem como aumenta, né? Da neutralidade, né? Já são níveis mais elevados. Não se puna por estar em uma frequência mais baixa, tá? O primeiro passo é você entender e conseguir elevar. Então vamos um dia de cada vez. O foco agora é transformar o vitimismo, sem nos prendermos a experiências do passado, sem culpabilizarmos a nossa infelicidade a terceiros, pai, mãe, papagaio, irmão, tio. Não, né? Porque tudo isso só nos prende a pensamentos limitantes e a gente não adota uma postura de autorresponsabilidade. Como você tem se tratado? Tem sido gentil, amorosa, amoroso com você, paciente com o seu processo, nutrindo seu amor próprio? Tem feito coisas, né, diferentes, exercícios, feito leitura, contato com a natureza, contemplando a vida, agradecendo? Os nossos pensamentos são reflexos de quem acreditamos ser. Na verdade, é uma resposta, né, que acreditamos ser. Então, quando você começa a olhar para a sua vida com mais amorosidade, com mais compreensão, você altera essa frequência. Esse processo não é a mudança assim, ó, de um dia para a noite, mas é aos poucos. O importante é você saber e reconhecer. Cada pessoa tem uma jornada e é importante considerar que a dedicação e o amor por si mesmo podem trazer novas perspectivas, uma vida muito mais autêntica. Para quem está em estado de contração ou resistência, é preciso dar pequenos passos diários, aceitando suas experiências, ressignificando elas. A vida é em movimento. Vai ter desafios, cheio de desafios, de transformações, de vitórias. Se estamos vivos, temos a oportunidade de evoluir. Eu nasci nessa vida para ser feliz, e você? Para evoluir, né? Desaprendermos. Então a gente precisa se tratar com mais amor. A gente eleva essa frequência e nossos pensamentos e posturas internas também mudam, refletindo a nossa realidade externa. Você não precisa carregar o peso do passado, você pode trazer os aprendizados, as experiências que já viveu, mas também se permitir uma nova realidade, onde seu foco é o presente e a construção de um futuro alinhado com o que você realmente é, com o que você deseja. E os pensamentos negativos podem ser eliminados? Então lembre-se que quando mudamos nossa postura interna, nosso sentir, o nosso externo também muda. Os pensamentos refletem quem a gente acreditamos ser, a nossa frequência no nível mais elevado. Os nossos pensamentos naturalmente se tornam mais positivos e alinhados com a nossa essência. Gratidão por ter ficado até o final e até o próximo vídeo.